Quando eu era pequeno, falaram que eu devia ser um príncipe da Disney. Eu cresci e vi que nunca ia conseguir ser uma princesa. Desisti. Mirei nas vilãs. Mas eu acertei naquele bicho chato, esquisito, que é amigo da protagonista. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está nos assistindo, mas este é o Clube de Leitura da Envy. Porque ler é o quê? Fundamental, como diria nossa mama RuPaul. E hoje no Clube de Leitura eu gostaria de falar sobre um clássico e, por que não, estragar um pouco a sua infância. Porque hoje eu resolvi falar de O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. E eu vou começar estragando a sua infância falando que este não é o título original da obra. Sim, na verdade, a obra original se chama A Catedral de Paris, foi escrita durante a época do romantismo francês por Victor Hugo e, por mais que você pense, o Corcunda não é o principal dessa obra, e sim a própria catedral. Como é isso? Vamos ver agora. Vamos começar do início e quando chegar ao fim, terminamos. Ao contrário do que a animação de 96, daquele estúdio famoso, nos fez pensar, essa história não começa nas catacumbas de Paris. Ela, na verdade, começa bem em frente à Catedral, de Notre Dame, e o primeiro personagem que é apresentado é um poeta, o Pedro Gringore, que ele tenta estrear sua peça e dá tudo errado com ele, Ele é um personagem bem pitoresco, que tenta sobreviver cada dia vendendo os seus poemas, e fazendo o seu trovadorismo e esperando em resposta a um trocado das pessoas. Dá pra ver que dessa época o artista já não é valorizado, Enfim, ele acaba se perdendo na noite de Paris e acaba chegando num lugar que você também deve conhecer da animação, que é o Pátio dos Milagres. Que de milagres não tem nada, O Pátio dos Milagres é a periferia de Paris e é um lugar de ladrões, ciganos que eram rejeitados naquela sociedade e entre outros. Ele acaba tendo que passar por uma provação de que ele tinha que honrar a sua figura como ladrão para sair vivo de lá, senão ele ia ser enforcado pelo rei dos ladrões. E ele não consegue fazer a Iona, babado. Só que a Esmeralda, uma personagem que a gente também já conhece, que é uma cigana super mística, que ganhava a vida dançando, e era muito conhecido por sua beleza, acaba se oferecendo para casar com ele e se livrar da forca. Mas aí você me pergunta... Onde é que tá o Guazimo do Corcunda de Notre Dame nessa história? Ele é abandonado em frente à catedral e ele é acolhido pelo cardeal, um vilão que a gente conhece e tal, que no começo ele não chega a ser uma pessoa tão má. Ele acolhe o Guazímodo, mas vê que ele tem uma deformidade em seu rosto e acaba o batizando, por esse nome hediondo, que Guazímodo, se você não sabe, vem do latim que se chama meio formado, E ele acaba tendo uma condição de marginalizado muito forte. Ele tem a sua aparência, ele trabalhando como cineiro acaba perdendo sua audição, se tornando uma pessoa surda, não tendo uma linguagem com que ele consiga se comunicar bem, ele acaba sendo excluído de outras pessoas, acabam excluindo ele por causa disso, e ele é lido, no livro não deixa claro se ele tem alguma neurodivergência ou se ele tem algum atraso mental, mas ele é muito lido como um louco, E por isso ele é muito excluído, ele é com certeza o personagem mais marginalizado dessa história. Os outros personagens aparecem também em sua vida cotidiana. O Cláudio Floro, que é um cardeal, ele tem um irmão, que é o Jacques Frollo, e ele está estudando para ser seminarista também, mas ele no fundo não quer ser padre, ele só quer beber e farriar, e o Frollo fica puxando a orelha dele. Até que o Frollo conhece a Esmeralda e começa a se culpar porque a cigana enfeitiçou ele a amá-lo e tal. Aquela desculpa de macho hétero que a gente conhece, tá? E tem o Febo, que é outro esquerdo macho,
que ele fala amar Esmeralda, mas ele quer se casar com outra mulher por causa de status. E o livro começa a se desenrolar através da vida desses personagens. E você me pergunta, o que une todas essas histórias? E a resposta é a própria catedral. Isso é muito significativo, levando em conta que a gente está falando de uma sociedade medieval e que essa sociedade ela gira em torno da igreja. E não coincidentemente, a Notre Dame fica bem no centro de Paris, para mostrar como é que era o poder da igreja nessa época. Entender que certos espaços têm uma carga sentimental e pessoal para cada pessoa é uma das maiores contribuições do escritor Gaston Bachelard. Em seu livro A Poética do Espaço, ele fala que o espaço que a pessoa vive, né, o seu ambiente e a forma como ele entende geram significados na cabeça de cada pessoa e influencia na sua forma de ver o mundo, né? Não é à toa que a Catedral de Paris, que é um único símbolo, ele tem diferentes sentidos, tanto para o cardeal, para a pessoa marginalizada, para a cigana, que é tratada muito como um objeto, né, nessa sociedade, e para o capitão da guarda, que é privilegiado por ser um homem hétero, rico e branco. Não é à toa que quando o nosso querido cardeal, nosso querido religioso, se sente culpado por ter pensamentos luxuriosos com a cigana, ele se sente vigiado pelas estátuas de pedra da catedral. Não é à toa também que uma pessoa que está numa condição de marginalizada, que é a cigana, e ela se vê acuada, ela acaba encontrando refúgio na catedral e refúgio nos braços de um dos seres mais excluídos nessa sociedade, que é o Quasimodo, que tem também toda a sua vida girando em torno de lá, porque lá é sua morada, o seu trabalho, né? A única coisa que ele conhece do mundo. Isso demonstra como o poder da igreja, naquela época, ele estava dividido entre a salvação dos proscritos, dos excluídos, mas também o julgamento contra o mal, o julgamento contra tudo que a sociedade julgava como errado, né? Todos os excluídos. Isso é muito significativo quando... spoilers do livro. Mas se você se preocupa com spoilers de um livro que foi escrito há décadas atrás, por favor, né? A cigana, ela é acusada de vários crimes entre feitiçaria, porque a gente sabe como é que os ciganos eram tratados, né? Matar um capitão da guarda, mas isso era tudo uma desculpa para o Frollo se sentir perdoado por ter tido pensamentos impuros com ela. Enfim, ela é acusada de tais crimes e acaba tendo refúgio dentro da catedral. É muito significativo quando os moradores do Pátio dos Milagres eles se sentem revoltados pela injustiça e querem profanar solo sagrado. Uma coisa que nem os próprios religiosos, nem a própria guarda real tinham coragem de fazer, que era quebrar as portas da catedral e tentar entrar para poder pegar a cigana e salvá-la do enforcamento, né? Acaba não dando certo, ela infelizmente acaba falecendo, né, morta pelas mãos do próprio Frollo e dos soldados. Mas enfim, isso, se você quiser saber tudo, leia o livro. E agora vamos para o quadro que eu mais gosto, que é o nosso Shade Literário, aonde eu gongo pessoas que ou não existem ou estão mortas, né? E nesse caso que estão mortas, porque rapaz, o que morre de gente, de personagem principal nesse livro, não é pra qualquer um. Ah, mas Envy, eu vi o filme, ele não tem um final feliz, o Corcunda não é aceito pela sociedade. Então, deixa eu contar um segredo. O desenho mentiu pra você! É claro que não tem um final feliz. Mas uma coisa, o desenho foi bem realista, que é a parte da história do Frollo com a Esmeralda, que não importa se a mulher te acha desprezível, não quer nada com você, o cara sempre vai achar que a culpa é dela por ele se sentir excitado. E agora vamos falar um pouco da adaptação do filme.
Eu adoro a animação de 96, eu acho ela incrível. Mas o que esse estúdio estava pensando em adaptar essa obra que tem temas tão sensíveis quanto esses aqui? Fala sério, não é à toa que toda criança dos anos 90 é meio perturbada. Por causa disso e por causa do capitalismo também, né? Bom, e a gente para por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem e comente. E lembre-se, ler é fundamental.